Salve nação, trazendo mais um vídeo. Vamos reagir aqui ao Mauro César e ao Pilhado, o que eles comentaram a respeito do Flamengo, né? Eles apuraram bastante novidade, tem muita coisa boa aí. O Flamengo que vai estrear na segunda-feira, então já peço para vocês deixarem o like, comentar aí embaixo, deixar um palpite. Muitos investimentos europeus em relação aos brasileiros, investimento que permite a contratação de jogadores melhores. A mesma coisa vale na proporção do time brasileiro de primeiro nível com o time de um país ali do norte da África, como é o caso da Tunísia. Então, o Flamengo é, óbvio, o favorito e tem a obrigação de vencer e de tentar passar a próxima fase. Para isso, tem que ganhar desse jogo, tem que ganhar do Los Angeles e tentar o melhor possível contra o Chelsea. Aí sim, um jogo em que ele não tem essa cobrança toda, porque enfrenta um quarto colocado da Premier League, um campeão da Conference League, que vai disputar a próxima Liga dos Campeões, inclusive, né? E que atingiu seus objetivos na temporada, uma equipe muito jovem, mas muito forte, com ótimos jogadores. Esse vai ser um jogo realmente de outro patamar, né? Na sexta-feira à tarde, né? Aqui onde o Flamengo está concentrado, o Flamengo está aqui em Atlantic City, que fica a 98 quilômetros aproximadamente lá do local da partida, no Lincoln Financial Field, que é o estádio do Philadelphia Eagles, o campeão da NFL. O Flamengo vai estrear lá e faz o segundo jogo também lá. Eles treinaram agora de manhã, aqui na Universidade Stockton, onde fazem suas atividades, e daqui a pouco, dentro de mais ou menos uma hora e pouco, uma hora e meia, eles vão seguir, aliás, mais um pouquinho, aqui 1h40, daqui a 2h40, 2h50, para ser mais preciso, eles deverão sair rumo a Filadélfia e ficam lá concentrados para o jogo de amanhã. E aí voltam para cá imediatamente após a partida, né, para continuar aqui concentrados e treinando. Aqui, Atlantic City, assim, isso aqui é um marasmo só, né? É uma coisa assim, uma monotonia sem par. Então, se eles procuravam um lugar tranquilo, encontraram. Os jogadores andam por aqui tranquilamente, você vai andar por aqui, vai ali, tem um cassino, outro, um bar, você esbarra com os jogadores andando calmamente, dando um rolezinho, passeando, ninguém os incomoda, porque tem poucos torcedores aqui, né? Tem um ou outro que vem aqui nas imediações, ali nas imediações do hotel do Flamengo, para tentar tirar uma foto, ver o movimento, mas pouca gente, o lugar é muito tranquilo. Dizem que aqui no período de verão recebe ainda muitos turistas, mas é uma região muito decadente com relação ao que já foi em outros tempos, né? Quando foi o boom aqui em Atlantic City foi para tentar criar uma Las Vegas do leste, mas jamais chegou perto disso. Ainda tem muitos cassinos, muitos hotéis cassinos, ainda tem fluxo de turistas, mas nesse momento, esse fim de semana, aqui, o clima aqui está frio. A Filadélfia, na quinta-feira, um calor danado, estava 32 graus, com uma sensação térmica de 35, 36 no meio da tarde. Aqui ontem, para você ter uma ideia, 8 e pouco da noite, eram 18 graus, sensação térmica de 14. E vento gelado, porque aqui tem praia, né? Uma cidade litorânea. O Oceano Atlântico está aqui do lado e o vento rasgando. Então, aqui muito, muito tranquilo, tudo muito calmo. E as informações que a gente tem é de que está tudo em paz. O Gerson está ali treinando normalmente. Eu acho que vai jogar, vai ser capitão. Não acredito que o Felipe vai tirar a braçadeira para criar um fato novo, polêmico, né? Para que ele vai fazer isso? A não ser que o jogador não fosse nem entrar em campo. Mas está treinando normalmente, deve jogar. O Jorginho deve jogar também, acredito. Tá? Já que o De La Cruz está fora, né? O Plata está disponível, mas pouco provável que comece jogando, que está há muito tempo parado, então deve ficar como opção e ser preparado para, quem sabe, na sexta-feira poder ser mais utilizado contra o Chelsea. Mas assim, está muito tranquilo. Não percebo efeitos colaterais aqui com relação a essa celeuma da semana, não. Acho que aqui a coisa tá bem resolvida nesse sentido e se eles queriam paz e tranquilidade, encontraram. Aqui a coisa assim, é muito calma, muito tranquilo, uma paz assim, é monótono até, para você ter uma ideia. Mas a pergunta, Mauro, nessa coletiva do Boto, por exemplo, né? Que o Boto deu uma coletiva, claro, onde ele falou tudo, desmentiu tudo. Falou, ó, Gerson, por enquanto, é jogador do Flamengo. Nessa entrevista, o Boto estava leve, estava carrancudo. Como é que Eu não estava o estava clima aqui. logo depois? Eu não estava aqui quando ele deu essa entrevista, eu estava ainda lá na Filadélfia, vindo para cá. Mas vi a entrevista, achei normal. Assim, o que ele falou, óbvio, o Flamengo não tem nada que ficar falando nada. O Zenit tem que comprar o Gerson. Não tem negociação. Paga, acabou. Só que para pagar, aí tem uma complicação. Para fazer esse pagamento, tem alguns trâmites burocráticos financeiros, digamos assim, dessas transações internacionais complexos devido a esse problema todo da Rússia. O Flamengo quer garantias absolutas de que o dinheiro vai cair na conta. Os bancos brasileiros, no caso, também vão fazer uma série
de exigências. Então, vai ter uma operação complexa financeira para esse montante de 25 milhões de euros ser depositado. E isso pode ser só mês que vem, porque a janela internacional só abre em julho. Então, esse assunto vai ficar em stand-by, aí em banho-maria. A não ser que, de repente, sei lá, o pai do Gerson resolve dar uma outra entrevista para ele mesmo no podcast, fala mais algumas coisas, vai ter gente repercutindo. Eu acho que eu ignoro, porque para mim o que ele fala não tem a menor relevância, assim, ficar repercutindo o que ele falou, ouvir o pai. Eu não quero ouvir o pai do Gerson, não entrevistar o pai do Gerson. Por quê? Qual o sentido? Ele quer levar o jogador, ele já sabe. Quer fazer o negócio, já sabe. A questão agora é pagar e levar o jogador. A multa está lá estipulada, mas isso não vai acontecer agora, o que tudo indica. Diante disso, eu acho que o Flamengo tem que seguir seu caminho. É o que eles estão tentando fazer. O jogador é jogador do Flamengo, não vai escalar por quê? Ele não está vendido, ele não tem. A não ser que ele falasse, olha, eu não quero jogar, eu quero ir embora, os caras já estão pagando, aí o Flamengo conversa com o Zenit, não, vamos pagar. O Zenit, inclusive, tem que comunicar, o Flamengo 5-0 para o Bayern de Munique agora. O Zenit tem que comunicar ao Flamengo que vai cair um dinheiro na conta. Isso também não aconteceu. Né? O trâmite seria esse: olha, estamos contratando seu jogador, vamos fazer um depósito, vai cair na tua conta aí uma grana. Mas nem isso foi feito. O Zenit não falou com o Flamengo. A reunião aconteceu, vai fazer 2 semanas. Agora, amanhã. Reunião do Gerson, o pai do Gerson, representando o pessoal do Zenit online e o Boto. Fizeram uma reunião e tal. Então queremos fazer uma proposta. O Flamengo falou, não tem proposta, é 25 milhões de euros, é o valor que está lá estipulado, foi o que nós combinamos na renovação de contrato, uma multa rescisória estipulada e que não vai se mexer nela. E foram embora. Aí fica essa história, não vai pagar, mas quem disse que vai pagar? O Zenit não falou que vai pagar. Então o Flamengo vai fazer o quê? Tem que usar o jogador, era capitão do time. A não ser que ele estivesse mal. A informação que a gente tem é que ele está normal, treinando para jogar, que não tem nenhum problema, não manifestou nenhum tipo de incômodo. Então, joga. Eu acho que é isso que vai acontecer. A questão é onde ele vai jogar, se vai jogar ele, Luiz Araújo, pela direita, vai mudar o posicionamento, entrando o Jorginho, ele não precisa jogar como segundo volante. Eu acho que essa é a grande questão. A formação, que é isso, está na cabeça do Felipe Luiz. Imagino que ele já tem uma ideia, talvez nem tenha tomado todas as decisões. Afinal de contas, até o último treinamento dele aconteceu há pouco aqui pela manhã, antes do almoço, né? Antes do almoço e em seguida da viagem para a Filadélfia. Então, acho que o assunto Gerson, nesse momento, está parado. Está parado e eu acho que o Flamengo diz que está certo. Vai fazer o quê? Vai ficar requentando a treta? Não faz sentido. Mas você acha que ele sai mesmo depois do Mundial, né, Mauro? Se pagarem, sai. Se não pagar, não sai. Bom, o Mauro falou aí dessa situação, que eu vou querer escutar o Vamp, né, sobre esse posicionamento. Agora, Mauro, só para passar para o Vamp, você acha que a escalação provável vai ser qual? Pulgar, Jorginho e Gerson no meio-campo, junto com a Arrascaeta? Sim, a questão é o posicionamento do Gerson, que é minha dúvida. O Jorginho joga no lugar do De La Cruz, entendo que vai ser isso, ao lado do Pulgar, os dois volantes. O Gerson pode jogar pela direita, onde vinha jogando, ou se ele pode colocar o Gerson pela esquerda para abrir espaço para o Luiz Araújo na posição onde ele sai melhor, ou ele pode até fazer uma troca, os dois podem se revezar, variando, movimentando, trocando de posição. Isso a gente vai saber mais adiante. Mas a tendência é jogar o Gerson, jogar o Jorginho, jogar o Pulgar. Aliás, se o Felipe Luiz tem o Jorginho escalar o Everton Araújo, aí ninguém entende mais nada. O cara abriu mão de uma fortuna para poder jogar o Mundial. Um jogador do nível do Jorginho para jogar o Everton Araújo não teria cabimento. Então eu imagino que vai jogar o Jorginho, pelo menos pelo que a gente tentou apurar aqui, a tendência é o Jorginho jogar. Né? Então joga Jorginho, joga Pulga, joga Gerson, Arrascaeta, e aí fica a dúvida. Se joga Cebolinha, joga Luiz Araújo, quem é que compõe ali o setor, né? Imagino que o Pedro continue fora e o Arrascaeta jogue. Mas tudo isso muito na especulação, ainda não vazou nada muito concreto com relação à escalação e como o Felipe está pensando em montar a equipe. Mas o Gerson deve jogar sim. Ô, Tico. Não, e o Jorginho, o Mauro, já falou que gosta de jogar de primeiro volante. Mas você acha que ele é primeiro volante? Ele é primeiro volante, né? Eu acho que... É aquela coisa. Não, mas então você botar... Então o Pulgar tem chance de jogar de segundo? 5 agora. De segundo? Quem que fez? O Jorginho, acho que o Jorginho vai ser o primeiro volante. O Lisê fez. Entendo que ele vai jogar naquela posição onde ele sai melhor. Agora, os dois jogam muito lado a lado, né? Aí aquela questão pode sair mais um pouco, o Pulgar pode sair um pouco mais. E o Jorginho acho que deve ser o cara para fazer a saída. Eles podem revezar, uma hora vem o Pulgar buscar a bola. A gente pode especular mil coisas, mas só vendo o jogo mesmo para ter uma ideia de como ele está pensando. A gente não sabe como o Felipe está pensando em montar essa equipe nesse sentido.
Mas o Jorginho é um primeiro volante, eu imagino que ele vai colocá-lo no habitat dele. É ser aquele primeiro homem que faz a saída de bola, que vem jogar perto dos zagueiros, que dá muita qualidade na saída. É um jogador melhor que o Pulgar, né, gente? Ele faz isso melhor que o Pulgar. Estamos falando de um cara que há 4 anos concorreu ao melhor do mundo, né? Então é um jogador de um outro nível. O Flamengo faz um esforço muito grande para tê-lo. Imagino que você vai tentar explorar o seu potencial ao máximo. E o Pulgar pode jogar um pouco à frente, a gente pode retrocar. Vamos ver na hora do jogo, né? Na hora do jogo a gente vai começar a entender o que o Felipe pensou e o que os jogadores estão conseguindo assimilar. E sobre o Jorginho, tem até uma declaração do Léo Ortiz, na entrevista que ele deu logo que chegaram aqui a Atlético City, e ele até fala da facilidade de um jogador do nível dele de se adaptar a uma equipe, especialmente uma equipe que tem um modelo de jogo muito adequado para o seu estilo. Dizendo que é fácil, o cara como ele chega e rapidamente se adapta. E inclusive está bem adaptado com a turma mesmo. Eu mesmo vi ele dando aqui um passeio aqui antes de ontem para a cidade à noite, andando aqui com a turma, aqui, dando um rolê aqui, ele, o Pedro, quem mais? O próprio Léo Ortiz, tinha mais alguns jogadores, mais um ou dois jogadores. Aí tá lá a garotada, o Everton Araújo, o Matheus Gonçalves, o Wesley caminhando aqui, olhando as lojas. Eles estão muito à vontade aqui, porque tem pouco torcedor aqui. Então os jogadores andam pela rua, não são assediados. São momentos assim, de um anonimato que eles não têm no dia a dia no Rio de Janeiro e em outros pontos do país, né? Quando estão no Brasil. Então aqui eles estão podendo até aproveitar um pouco disso, porque está muito calmo. Aqui, repito, chega a ser monótono, especialmente com chuva fina e tempo fechado e frio, como está acontecendo no final de semana. É isso, né, Vamp? Eu perguntei para o Mauro, porque o Pulgar, ele era sempre foi meio intocável como primeiro volante do Flamengo ali com o Felipe Luiz. E até um bom tempo, né? Só que o Jorginho é craque. Ele é craque da posição. E o Jorginho já falou que ele gosta de ser primeiro volante. Ou seja, por isso que eu perguntei para o Mauro acha que o Jorginho vai ser esse primeiro volante para sair jogando, né? Para receber a bola do Rossi, para criar já ter essa criação. E você já questionou muito, Vamp, até na seleção brasileira, né? A falta de criatividade de meio campos do futebol brasileiro. Cara, o que representa, porque pode ser por pouco tempo, e até por isso que eu lamentei, você ter no meio campo Jorginho, Gerson e Arrascaeta, Vamp. Cara, são 3 jogadores que jogam muito futebol. Eu lamento muito esse fato do Gerson sair agora, porque seria muito bom ver o meio-campo Jorginho, Gerson e Arrascaeta. E pode ser que o torcedor do Flamengo só curta isso nesse Super Mundial, Vamp. O que falar desse meio-campo com a chegada do Jorginho? E outra, acha que pesa pro Gerson tudo o que está acontecendo? Ele pode jogar mal esse Mundial por tudo, ter saído xingado lá no aeroporto, já está vendido. Não, em relação ao Gerson, ele é atleta do Flamengo ainda, não foi paga a multa rescisória, tá lá, ele pode até ter negociado salário, pontos conquistados dentro da liga lá, aqueles bônus tudo que você falou outro dia aqui no programa. Mas a verdade é que ninguém depositou os 25 milhões e o Gerson ainda é atleta do Flamengo. Em relação ao Jorginho, né, você falou aí o meio campo que o Felipe Luiz vai provavelmente dar essa escalação amanhã, né, tem que dar. Pode ser também Pulgar, Jorginho, Gerson, Arrascaeta e mais 2 na frente. A gente não sabe se Bruno Henrique, se Everton Cebolinha, se Luiz Araújo, se Pedro, né? Não faltam opções. O leque é muito grande que o Flamengo tem, tá todo mundo aí. O único aí que está com problema aí, você acabou de falar, que é o Alexandre, que por sinal jogou muito bem pela seleção brasileira, tem que ser titular mesmo. Não vi ainda lateral esquerdo melhor que ele. Os que vão não representam, não jogaram bem na seleção, né? Outra coisa, Tico, que eu queria também perguntar para o Mauro, que está aí, por exemplo, ontem a abertura do Mundial, a gente estava até falando aqui, né, que eu tenho um amigo chamado Chuchu, que ele comprou o ingresso por $70. Caiu para $22, R$22, e estavam dando para as crianças. Se for uma, podia levar 3, e o estádio ontem na abertura estava lotado, mas um time de Miami, né, e um time egípcio, que tem uma das maiores torcidas do mundo. O Al-Ahly tem uma das maiores torcidas do mundo. E aí no jogo que vai ter aí, é um time brasileiro e um da Tunísia. Se parece que vai ter tanta gente que nem teve na abertura, se tem essas promoções que teve lá em Miami, para, de repente, não ficar um elefante vazio o estádio.
Mauro, A tendência é o estádio não lotar. O estádio é muito grande, comporta 67 mil e tantos torcedores, quase 68 mil. Não se fala muito do Mundial na Filadélfia, você vê alguns cartazes pelas ruas, mas evidentemente não é o esporte que os caras gostam. O estádio fica ali numa espécie de um complexo que reúne também o estádio de beisebol, do time de beisebol, Phillies, Philadelphia Phillies, e o ginásio do Philadelphia 76ers, né? Que é o time da NBA, o time de basquete profissional da cidade, né? E o estádio onde o Flamengo vai jogar é o estádio do Philadelphia Eagles, que é o time campeão da NFL, né? É um estádio muito grande, inaugurado em 2003, o antigo foi demolido, construído esse estádio, custou mais de $500 milhão, né? Um estádio novo ainda, né? Um estádio de pouco mais de 20 anos, e o jogo vai acontecer nesse estádio que é muito grande. Eu acho que é muito difícil conseguirem encher o estádio, lotar o estádio. O interesse pelo futebol é pequeno na região, é uma das regiões onde o futebol realmente não tem assim tanta dimensão. Eu até comentei isso na quarta-feira, quando cheguei a Filadélfia. Eu fui até o estádio, e o estádio é do lado do estádio de beisebol, né? Eu estranhei porque tinha um movimento enorme de pessoas transitando pela rua. Depois eu fui me informar, tinha acabado de terminar o jogo de beisebol do Philadelphia Phillies contra o Chicago Cubs. Ganharam até de 7-2 e tinha 42.660 torcedores. O jogo começou 1h pouco da tarde. Estádio lotado. Então, assim, público tem, mas não para futebol. Tem para futebol americano, tem para beisebol, tem para basquete, tem para vários esportes. Mas o futebol não mexe com os corações dos americanos. E é uma região também que você não tem tantos latinos como na região da Flórida, no caso Miami. É outra história, né? Você vai ter muito mais gente latino-americanos, e aí você tem muito mais pessoas apaixonadas pelo futebol, como eles chamam aqui, o soccer. Então, eu não acredito que lote, e também já escutei relatos de rubro-negros que tiveram os seus ingressos remanejados, de setores lá no alto, distantes do campo, para setores mais próximos do gramado, numa clara tentativa da organização de fazer com que mais pessoas fiquem situados ali mais perto do campo,